Olá, vamos dar então continuidade, né, meninos, na correção da nossa atividade de segunda-feira, que na letra D pede para a gente circular as palavras com R e reescrever separando as sílabas. Qual que é a principal regra da separação de sílabas? Quando eu sei o que separa e o que não separa? É pelo som. Então, toda vez que eu falar um som, esse som será uma sílaba. Por exemplo, rato. Separa rato. Rajado. Quantas vezes eu emiti uma partícula, um pedaço de som? Rói. Rói não tem como separar. É uma palavra com uma única sílaba e 3 letras. Furado. Observe a minha boca. Quantas vezes eu a movimentei? 3 vezes, 3 sons, 3 sílabas. Distraído. Essa palavra é bem mais complexa. O I, ele fica isolado na separação. Olha aqui para vocês verem. Por quê? Porque eu falei distraído. Observe o movimento da boca e o som. São duas formas da gente entender como que separa bem essa sílaba. Depois, ratinho. Se a gente observar o movimento da boca, a gente não tem dúvida nessa separação. Nhó. Essa sílaba ficou com 3 letras, porque apesar de 3 letras, apenas um som. E como que eu aprendo isso? Fazendo cada vez mais, se interessando, buscando e lendo, não deixando de fazer nossas atividades. Corre. Olha os 2 R's. Toda sílaba, mais uma regrinha, toda sílaba que é dupla na palavra, na separação de sílaba, ela se separa. Então, para não ter dúvida, a letrinha é dupla na palavra, separou, na separação de sílaba, um R para um lado e o outro para o outro. Perder. Coração. Buraco. Era. Era é uma palavra pequena, onde o E fica sozinho, mas na produção, na fala, são 2 sons. Então, são 2 sílabas. Então, aí a correção. E o bom, né, que pode dar pause se precisar para copiar, né, gente? Vamos lá. Na letra E, ele pede, escreve uma palavra, escolha, né, uma palavra do texto e forme uma frase. Obviamente, cada um escolheu uma, fez uma frase. O papai, mas a mamãe pode ajudar aí na correção dessa frase, porque ela é uma resposta pessoal e fica fácil de corrigir. Eu coloquei, um rato incomoda muita gente, até o coitado do gato. Na letra F, ele fala, o nosso exercício pede, né? Complete o quadro de acordo com o que se pede. As palavras na coluna, ele pede, aqui ele me dá as palavras, depois ele pede a quantidade de letras, a quantidade de sílabas, quais as vogais e quais as consoantes. Por que a gente bate nessa tecla? Porque à medida que a gente vai avançando na escrita e na leitura, a gente não pode esquecer a base. A base da formação das palavras é a união das pequenas partículas, que começa na letra, vai para a sílaba e chega até na palavra. Na palavra pintado, nós temos 7 letras, 3 sílabas. Quais são as vogais? I, A e O. E as consoantes? P, T, T, D. A partir do momento que a gente escreve, a gente exercita a escrita, que é bem diferenciada do som. Às vezes o som do T e do D pode ser parecido, mas eles têm funções totalmente diferentes e formas de escrever muito diferentes também. Mais uma regrinha aí. Então, a gente, para aperfeiçoar, para melhorar a nossa leitura e nossa escrita, a gente vai estar sempre voltando no som.
né? O movimento que a boca faz, o som que ela produz e a forma como eu presto atenção e assimilo essa letrinha, tá, gente? Ratinho, 7 letras, 3 sílabas, as vogais A, I e O, as consoantes R, T, N, H. Queijo, 6 letras, 2 sílabas e as vogais E, I e O. E as consoantes Q e J. Buraco, 6 letras, 3 sílabas, as vogais U, A e O, B, R e C. Fica aqui, então, o exercício respondido, para a gente pegar o que a gente fez, o que a gente respondeu, e fazer aquela correção legal. Independente se imprimiu, ou se respondeu numa folha à parte, ou se respondeu no caderno que foi devolvido, o importante é resolver, né? Não importa qual o veículo, qual a forma que eu exercitei, o importante é que eu fiz. E a partir do momento que eu fiz, eu só agreguei, tá certo? Eu só adquiri mais conhecimentos, turminha. Vamos ter aí essa boa vontade para a gente não enferrujar, né? Para a gente não perder o que a gente adquiriu até então, porque agora é o ano de consolidação da nossa escrita da leitura. E responde lá para mim, papai, mamãe, familiar, o que você achou do exercício, se a criança teve dificuldade, porque os exercícios que nós vamos postar é apenas de reforço, não tem nenhum conteúdo qual eles não tenham visto no primeiro e nesse primeiro bimestre do segundo ano. Nós temos esse cuidado, né? Não podemos passar uma matéria nova, nós vamos reforçar o que já foi visto em sala de aula. E como a nossa língua é muito ampla, é possível da gente estar sempre fazendo os mesmos exercícios aí, sem avançar em coisas que as crianças não viram. Então, se for possível, responder lá na agenda, no campo mensagem, para que a gente possa estar adequando e colocando novas atividades. Tá? Um abraço, beijinho, até a próxima.